Olá, irmãos, é um prazer estarmos aqui mais uma vez para cultuarmos ao Senhor. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade. Eu quero iniciar orando com os irmãos. Vamos agradecer a Deus por mais esse dia de vida que Ele nos concede. Deus querido, muito obrigado, Pai, por mais esse dia de vida. Nós te agradecemos, a Deus, pelos livramentos. Nós te agradecemos, a Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós em cada momento, Pai. Nesse momento eu peço também que o Senhor esteja abençoando, a Deus, a cada irmão, cada amigo que nos acompanha, que a tua mão protetora esteja sobre cada um, abençoando, a Deus, os lares, a Deus, de cada um, Pai. Deus querido, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Que o Senhor renove em nossos corações a esperança, Senhor Deus, de dias melhores. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, essas vacinas que estão chegando. E que tudo seja, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por todas as coisas. Fica com todo o decorrer deste culto e que tudo que aconteça, Senhor Deus, seja para Te engrandecer. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Nesse momento nós estaremos cantando com a equipe de louvor. Vai! Em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome
Quero convidar os irmãos, nós estaremos fazendo uma leitura bíblica em Salmos 51, leremos os versículos de 10 a 12 e depois o versículo 15. Diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Amém. Nós estaremos louvando novamente o Senhor com o cântico Casa do Pai. Vamos adorar ao Senhor e que realmente nós tenhamos sempre esse desejo de estar na casa do Senhor, de estar na presença do nosso Deus, engrandecendo o seu nome e servindo com alegria. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, seu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que
Nós estaremos nesse momento orando mais uma vez e nós vamos agradecer a Deus pela vida dos nossos aniversariantes da semana. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um dos nossos irmãos que aniversariaram. Nós tivemos o irmão Enivaldo e o irmão Gabriel, também a irmã Silvana e hoje a irmã Márcia. Então nós vamos agradecer a Deus por essas vidas. Eu quero também agradecer a Deus pela vida da Patrícia, esposa do meu primo, que ontem completou também mais um ano de vida. Nós estamos muito felizes e alegres e gratos ao nosso Deus pela vida de cada um. Vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor Deus. Lhe agradecemos, Senhor Deus, pela vida da primeira Igreja Batista em Mutondo, por cada membro ali representado, cada família, Senhor Deus, que o Senhor tem ali, Senhor Deus, naquele lugar. Muito obrigado, Senhor Deus, também pelos aniversariantes da semana, o irmão Enivaldo, o irmão Gabriel. Abençoe, Senhor Deus, a vida dos teus servos, abençoe, Senhor Deus, a cada dia ali, os sonhos, os planos, tudo que eles têm, Senhor Deus, que possa ser colocado diante do Senhor e o Senhor possa trabalhar conforme a tua vontade. Abençoe, Senhor Deus amado, também a irmã Silvânia, a sua família, a sua saúde, Senhor Deus. Trabalha no coração da vida da tua serva, assim como também em toda a sua família. E pedimos também, Senhor Deus, pela Márcia, que o Senhor abençoe, Senhor Deus, a vida da tua filha. E assim, Senhor Deus, trabalha na sua vida, na sua família. Tome, Senhor Deus, a sua saúde em tuas mãos. Dá ela força, Senhor Deus, para prosseguir. E assim, Senhor Deus, estar a cada dia nos teus caminhos, ensinando, Senhor Deus, a sua filha, e ali, Senhor Deus, te servindo e te adorando. Lhe agradecemos também pela vida da Patrícia, nora da irmã Margarida, que o Senhor abençoe, Senhor Deus, a vida dela, que também completa mais um ano de vida esta semana. Que o Senhor possa, Deus, tomar a sua família em tuas mãos, ali, Senhor Deus, abençoando a cada dia. Lhe entregamos, Senhor Deus amado, em tuas mãos, a vida de todas as famílias ali representadas. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu cuidado, pelo teu zelo a cada dia. E assim, Senhor Deus, colocamos nossas vidas em tuas mãos, lhe pedindo que o Senhor faça a tua obra a cada dia. Muito obrigado, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos recitar agora o nosso tema e a nossa divisa do mês. Primeiro tema, que diz: mantenha o crescimento espiritual em Cristo. E a divisa que se encontra em João 15, versículo 5, diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos cantar o hino de número 304 do cantor cristão, Vasos de Bênção. Que sejamos sempre vasos de bênção nas mãos do nosso Deus.
mais uma vez e logo após a palavra está com o pastor Albertino. Deus querido, nós te agradecemos, ó Pai, por esse mês, por esse tema e essa divisa, ó Pai, que estão sendo estudados, ó Deus. E nós pedimos, ó Pai, que nós possamos cada dia aprender mais do Senhor, depender mais do Senhor, ó Pai. E estar sempre, ó Deus, na Tua presença, te buscando, ó Deus, para crescermos mais, ó Pai. Deus querido, abençoa nesse momento o pastor Albertino, que estará pregando a Tua palavra, que o Senhor esteja falando através do Teu servo, Deus, e que essa mensagem possa produzir transformação de vidas, ó Pai, para a glória do Teu nome. Nós te agradecemos por tudo, te oramos em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos amados irmãos e amigos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vocês e com as suas famílias. Como é bom poder estar mais uma vez junto com vocês para juntos meditarmos na palavra do nosso Deus. Hoje é um dia especial para mim, dia 14 de fevereiro. E por que é especial? Hoje eu estou completando 12 anos de consagrado ao ministério pastoral. Então, para mim é um privilégio poder ministrar a palavra de Deus neste dia, que eu considero ser um dia especial para mim. Embora eu tenha repensado muitas coisas, tenho analisado muitas questões no sentido de vida ministerial, no sentido de vida pastoral, no sentido de vida de pregador, e sobre todas essas coisas que eu tenho pensado, eu peço aos irmãos que me ajudem em oração. Tá bom? Vamos então meditar na palavra de Deus. Nós estamos aí sendo norteados por um tema, por uma divisa. O tema do mês de fevereiro aqui da Primeira Igreja Batista em Mutondo é: mantenha o crescimento espiritual em Cristo. E a divisa, como os irmãos e amigos já puderam perceber, já puderam ver, se encontra em João capítulo 15, versículo 5. Eu vou ler o versículo que é a divisa, versículo 5, mas logo após eu também estarei lendo do versículo 1 ao 17, porque eu quero refletir com os irmãos de maneira breve nesses versículos, nesse texto que fala sobre a parábola da videira, ou que fala sobre a videira verdadeira, que é Jesus se apresentando como a videira verdadeira. E na nossa reflexão de hoje eu vou usar vários outros versículos que estão nesse contexto do versículo 1 ao 17. Então, eu vou ler o versículo que é diviso, o versículo 5, que diz assim, eu estarei lendo na Nova Almeida Atualizada. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então, este versículo 5, ele é o versículo que está norteando a Primeira Igreja Batista em Mutondo neste mês de fevereiro de 2021, que tem como tema mantenha o crescimento espiritual em Cristo. Agora eu quero ler, como eu acabei de falar para os amigos e irmãos, do versículo 1 ao 17, e logo após estarei fazendo uma oração, e assim nós iremos então iniciar a nossa reflexão para este culto. A palavra de Deus, em João capítulo 15, do versículo 1 ao 17, na Nova Almeida Atualizada, diz assim, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos, por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim,
será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei a vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Amém? Feche os teus olhos se você puder, nós iremos fazer uma oração, mas se não puder, apenas ouça e ore juntamente comigo. Senhor, nosso Deus, maravilhoso Pai, queremos agradecer-te, ó Deus, por mais uma vez lermos a Tua palavra neste culto online. Queremos agradecer-te pela oportunidade que nos concede de poder ler a Tua santa e preciosa palavra. Queremos agradecer-te, ó Deus, por este culto que estamos prestando a Ti. Queremos agradecer-te pelas pessoas que estão envolvidas, direto ou indiretamente, na realização deste culto, na técnica para que ele possa estar sendo exibido online, através da internet, do YouTube. Abençoe, ó Deus, a vida deles, dessas pessoas, desses irmãos, e abençoe também a vida de todos os nossos irmãos e amigos que estão cultuando ao Senhor agora neste momento, juntamente conosco. E que a Tua palavra, Deus, possa encontrar guarida em nossos corações, que o Teu Espírito Santo possa falar profundamente conosco através desta reflexão. Apesar de eu ser falho, ó Deus, eu me coloco como instrumento em Tuas mãos, para que o Senhor, pela Tua graça, pela Tua unção, pelo Teu poder, pelo Teu amor e misericórdia, possa usar a minha vida para a glória do Teu santo nome. Assim eu oro, agradecido no nome santo e precioso de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Mantenha o crescimento espiritual em Cristo. Este é o tema que nós estamos refletindo ao longo deste mês. Este é o tema que nós estamos refletindo agora, neste momento, através deste culto. E é interessante o texto que nós acabamos de ler, o texto de João, capítulo 15, quando Jesus ele se apresenta como a videira verdadeira. Antes mesmo de entrarmos nos pontos que nós iremos trabalhar com os irmãos e amigos através desta reflexão, é preciso que a gente possa analisar um pouco as palavras do Senhor Jesus ao se apresentar como a videira verdadeira. Em muitos outros textos da Bíblia, nós encontramos, tanto nos Salmos, no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, nós encontramos várias vezes, em vários textos, os cristãos ou a vida cristã sendo comparada com plantas, com árvores. E aqui nós vemos o próprio Jesus se comparando com a videira.
A videira é um fruto típico, não que não tenha em outros lugares, mas é um tipo de agricultura muito cultivada lá em Israel. Inclusive no Antigo Testamento e no livro de Isaías, mais especificamente, o próprio povo de Israel é chamado de a videira, sendo que aquela videira ela não produziu aquilo que o Senhor esperava dela. E então, aqui no capítulo 15 de João, do Evangelho segundo escreveu João, o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus, ele se apresenta como a videira verdadeira. E ele vai falar ainda no versículo 1 que o Pai é o lavrador, o Pai é o agricultor. Antes de nós falarmos sobre o lavrador, quero voltar mais uma vez nessa expressão videira verdadeira, porque se Jesus está se apresentando como a videira verdadeira, pensemos que pode existir uma videira falsa e que muitas pessoas podem estar ligadas a esta videira que não é a verdadeira. E se não é a verdadeira, os frutos que essa pessoa vai produzir, porque Jesus compara os cristãos, seus discípulos, as pessoas como os ramos que estão ligados a esta videira, se a pessoa está ligada a uma videira falsa, que não é a verdadeira, certamente os frutos que ela vai produzir, ou que as pessoas vão produzir, não são frutos bons. Então preste atenção nisso, nós precisamos estar na videira verdadeira, precisamos estar ligados na videira verdadeira. Mas isso daqui a pouco eu irei compartilhar com os irmãos e amigos através dos pontos desta reflexão. E Jesus ele se apresenta como a videira verdadeira e apresenta o Pai como o lavrador. Ou seja, o lavrador, o agricultor, aquele que cuida da videira verdadeira, aquele que cuida dos ramos que estão ligados a esta videira. E ele vai falar no versículo 2, todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele, ou seja, o lavrador, o Pai, o corta aquele ramo que não dá fruto. E todo o que dá fruto ele limpa, ou seja, ele poda, ele cuida para que produza mais fruto ainda. E Jesus fala para os seus discípulos, vocês já estão limpos, no versículo 3, por causa da palavra que lhes tenho falado. Então, queridos, nessa parábola da videira, Jesus se apresenta como a videira verdadeira. Ele apresenta o Pai, a Deus, como lavrador, como agricultor, aquele que cuida da videira, aquele que poda, aquele que coloca a terra, aquele que ara, aquele que molha, aquele que rega, enfim, e nós, os discípulos do Senhor, ele então apresenta nessa parábola como sendo os ramos. E ele fala que todo ramo que está nele, que não der fruto, o Pai o corta, o lavrador o corta e joga fora, porque não está produzindo. E todo que dá fruto, todo ramo que dá fruto, o Pai vai lá, limpa, cuida, tira as pragas para que produza mais fruto ainda. Queridos, nós fizemos esse breve resumo para poder então entrarmos na nossa reflexão sobre esse tema. Mantenha o crescimento espiritual em Cristo. E eu quero pensar com vocês o seguinte, para manter o crescimento espiritual em Cristo, é preciso algumas atitudes. E a primeira atitude que nós queremos destacar nesta reflexão é que nós precisamos permanecer nele. Precisamos permanecer em Cristo. Se queremos, de fato, ter um crescimento espiritual, nós precisamos permanecer em Cristo. Ou seja, precisamos permanecer na videira verdadeira. Olha, os versículos 4 e 5 dizem assim, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então, para que nós possamos ter um crescimento espiritual em Cristo, e aí eu vou falar, para que nós possamos ter um crescimento espiritual em Cristo, um crescimento sadio, nós precisamos permanecer nele.
Fora dele, longe dele, distante dele, é impossível ter esse crescimento, porque ele é a videira verdadeira. Ele tem os nutrientes para os ramos. Ele está com a raiz afincada na terra, espiritualmente falando, figuradamente falando, de onde ele vai extrair o alimento para nos alimentar. Ou seja, nele nós temos o alimento necessário para que nós possamos crescer, para que nós possamos desenvolver. E como ele falou ali, se nós permanecermos nele, nós vamos produzir fruto. Então, nós seremos alimentados por ele, por estarmos nele. Nós seremos cuidados por ele, pelo Pai, que é o lavrador, que é o agricultor. E assim nós produziremos frutos para a glória dele. Permanecer em Cristo significa ter um relacionamento com ele. Um relacionamento diário. Pois, como ele mesmo disse, se permanecermos nele, ele também permanece em nós. Então, veja, permanecer em Cristo é fundamental, é importante para que nós possamos ter esse crescimento espiritual. Porque se nós permanecemos nele, ele também permanece em nós. Porque é um relacionamento. É um relacionamento. Por isso que eu estou falando que permanecer em Cristo significa ter um relacionamento com ele. À medida que eu permaneço com ele, ele também permanece comigo. Não tem como caminhar juntos, né? Como caminharão dois juntos se não houver entre eles, né, acordo? Como diz lá no Antigo Testamento o profeta. Né? Se eles não tiverem o mesmo pensamento. Assim também é. Para que Cristo permaneça em mim, eu também tenho que permanecer nele. Ter um relacionamento diário com ele. Aprender com ele. E ele também permanece em mim. Ele também permanece em nós. Isso significa que Cristo deseja que nos relacionemos com ele. E a palavra permanecer significa conservar-se, ficar. Então, se quisermos de fato ter um relacionamento, ter um crescimento espiritual, precisamos nos conservar na presença de Cristo, ficar junto dele, ficar nele. Entenderam? Precisamos permanecer em Cristo, porque isso significa conservar-se, ficar. E se quisermos, de fato, ter esse crescimento espiritual que estamos nos propondo, que estamos buscando neste mês, e que deve ser todos os meses da nossa vida, todos os dias da nossa vida, nós precisamos nos conservar na presença de Cristo, ficar junto dele, ficar nele. Agora, triste será a realidade de quem não permanecer em Cristo, como podemos ler nas próprias palavras de Cristo no versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. Ou seja, a semelhança daquele ramo que não está dando fruto, o pai foi lá e cortou. Quem não permanece em Cristo, quem não busca ter um relacionamento com ele, quem não busca ficar com ele, conservar-se na presença dele, será lançado fora à semelhança daquele ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Então, queridos, que nós possamos escolher permanecer em Cristo a cada dia, porque assim nós, de fato, experimentaremos um crescimento espiritual nele, um crescimento verdadeiro a cada dia. Em segundo lugar, para manter o crescimento espiritual em Cristo, é preciso permanecer em seu amor. É preciso permanecer no amor de Cristo. Veja o que ele mesmo falou nos versículos 9 e 10. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Queridos, se nós queremos de fato ter um crescimento espiritual em Cristo, nós precisamos permanecer no seu amor. Nós precisamos buscar esse amor, o amor que vem de Deus. Precisamos ter um olhar com o olhar do amor de Deus. Eu sei que às vezes nós olhamos para as outras pessoas com o olhar humano, mas quando nós olhamos com o olhar de amor, com o olhar do amor de Deus, as coisas são diferentes, porque Deus olha com o olhar de amor não para condenar, não para julgar, mas com o olhar de amor, com o desejo de aproximar, de ter um relacionamento, de salvar, de curar, de tratar. Como o Pai me amou,
também eu amei vocês. Vejam, Cristo nos amou assim como o Pai nos amou. Lá em João 3,16 fala sobre esse amor e o que ele fez por amor a nós, por amor ao mundo, né? E Jesus fala, permaneçam no meu amor. Se nós queremos, de fato, ter um crescimento espiritual em Cristo, nós precisamos permanecer no amor de Cristo. E ele fala, se vocês guardam os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Então, para que nós possamos permanecer no amor de Cristo, nós precisamos guardar os seus mandamentos. E ele fala que ele permanece no amor do Pai, porque ele guardou os mandamentos do Pai. Vejam aqui que coisa interessante que Jesus fala, que Jesus nos ensina, e ele está fazendo uma distinção, embora muitos não queiram entender assim, mas ele está fazendo uma distinção entre os seus mandamentos, que é aquele que ele deseja que nós guardemos, e os mandamentos do Pai, que é aquele que ele guardou. O importante, embora ele esteja fazendo uma distinção entre os seus mandamentos e os mandamentos do Pai, o importante aqui é a questão da obediência. Guardar os mandamentos significa ser obediente a Deus. Se nós somos obedientes a Cristo, a Deus, automaticamente nós estamos permanecendo em seu amor. E diferente dos mandamentos que Jesus fala que guardou, ele trouxe novos mandamentos para nós. E os mandamentos de Cristo é justamente o mandamento ou os mandamentos do amor. Porque ele vai falar sobre esses mandamentos que ele deixou para os seus discípulos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, esses são os mandamentos de Cristo, diferente dos mandamentos do Pai, que eram direcionados para o povo de Israel, que nós encontramos no Antigo Testamento. Então, permanecer no amor de Cristo é guardar os seus mandamentos. E os seus mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. São os mandamentos do amor que Jesus deixou para a sua igreja, para os seus discípulos. É até interessante que Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 8, ele vai falar, acima de tudo. Veja, essa é uma expressão que o apóstolo Paulo também vai usar, e eu já vou ler já para os irmãos e os amigos. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Veja, o amor cobre a multidão de pecados, porque o amor está relacionado, tem um vínculo muito grande, íntimo, é inseparável do perdão. Então, o amor, ele não condena, o amor, ele não julga, o amor vai de encontro, o amor trata, o amor cuida, o amor sara. Por isso que o apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 4, versículo 8, ele vai falar, acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. E o apóstolo Paulo, falando sobre perdão também, no capítulo 3 de Colossenses, no versículo 13, ele fala sobre perdão, que nós precisamos nos perdoar uns aos outros. E no versículo 14, Colossenses 3,14, ele vai falar, olha, usando a mesma expressão que Pedro usou, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo da perfeição, queridos amados irmãos. Por isso que nós convivemos muito bem uns com os outros, mesmo sendo pessoas tão diferentes, mesmo sendo pessoas tão distintas umas das outras. Por quê? Porque o amor é o vínculo da perfeição. O amor nos envolve, o amor faz com que nós convivamos e vivamos com pessoas completamente diferentes de nós mesmos e respeitamos essas diferenças. Por quê? Porque nós permanecemos em Cristo, nós permanecemos em seu amor, e o seu amor é o vínculo da perfeição. O seu amor cobre, perdoa multidões de pecados. Então, queremos ter um crescimento espiritual em Cristo, precisamos permanecer em seu amor sempre, queridos. Em terceiro lugar, se queremos ter esse crescimento espiritual em Cristo, para termos o crescimento espiritual em Cristo, é preciso permanecer em sua palavra.
na palavra de Cristo. Vejam o que ele falou nos versículos 3 e 7. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Vocês estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Queridos, se nós queremos de fato ter um crescimento espiritual em Cristo, precisamos permanecer em sua palavra. Precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos conhecer a palavra de Cristo, este livro sagrado, as palavras, os ensinamentos que ele nos deixou para nos orientar, para nos aproximarmos mais dele, para termos mais intimidade com ele. E interessante, queridos, que as palavras de Jesus ele está falando, vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. E ele fala, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Olha a importância da palavra de Cristo permanecer em nós. E isso vai trazer em nós, vai fazer com que nós tenhamos esse crescimento espiritual em Cristo, porque a palavra permanece em nós, está em nós. A palavra de Cristo precisa permanecer em nós, como o salmista vai falar lá no Salmo de número 119. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus permanecendo em nós, nós guardando a palavra de Deus em nosso coração, nós evitamos cometer pecados, nós procuramos viver de acordo com a vontade de Deus. E é por isso que no finalzinho do versículo 7, Jesus fala, se as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Queridos, olha como é importante a palavra de Deus permanecer em nós, as palavras de Jesus permanecerem em nós, porque além de nós não pecarmos contra ele, ao pedirmos, ao orarmos, será feito. Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós estudamos, meditamos, nos aprofundamos, nós sabemos pedir como convém. Não vamos pedir coisas absurdas, não vamos pedir coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus e, sobretudo, vamos sempre pedir para que a vontade de Deus se cumpra, ainda que nós pensemos e queiramos pedir coisas que são diferentes, mas nós sempre vamos pedir que seja feita a sua vontade, a exemplo do próprio Cristo. Se quisermos ter um crescimento espiritual em Cristo, nós precisamos permanecer em sua palavra. Precisamos permanecer na palavra de Cristo. E para isso nós precisamos conhecer esse livro sagrado, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Em quarto e último lugar, se nós de fato estamos desejando ter esse crescimento espiritual, é preciso permanecer obediente a Cristo. Ainda há pouco eu até já mencionei quando falei ali sobre os mandamentos de Cristo, os mandamentos de Deus, a exemplo de Cristo que permanece em Deus, porque ele guardava os mandamentos de Deus. Cristo também diz que para nós permanecermos nele, no seu amor, nós precisamos guardar os seus mandamentos, que eu já mencionei aqui, quais são: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, precisamos nos manter obedientes a Cristo se quisermos crescer espiritualmente nele. Veja, eu quero ler alguns versículos aqui, a gente já está concluindo. O versículo 10 fala: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Como eu falei há pouco, lá no ponto sobre permanecer no amor de Cristo, permanecer obediente a Cristo é guardar os seus mandamentos. E guardar os seus mandamentos assim como ele guardou os mandamentos do Pai, os mandamentos de Deus, que foi dado para o povo de Israel, significa que nós nos mantemos obedientes a Cristo, obedientes a Deus. Guardar os mandamentos está intimamente ligado
com obediência. Assim como Cristo foi obediente ao Pai, nós também precisamos ser obedientes a Ele. No versículo 12 ele fala: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Olha o mandamento que Cristo nos deixou. E aqui ele está falando do segundo mandamento, porque o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Você tem certeza e você sente que é alvo do amor de Cristo na sua vida? Você sente o amor de Cristo te envolvendo? Então você precisa amar o seu próximo. E o seu próximo não é simplesmente o seu familiar, a pessoa que convive com você, o seu amigo, as pessoas com quem você se identifica. Não, seu próximo são todas as outras pessoas. Mesmo o estranho, mesmo aquele que você nunca viu, e mesmo até aquele que se declara seu inimigo, que faz de tudo até para te prejudicar, para te criticar. Enfim, você precisa amar a todos. Assim como Cristo nos amou, nós precisamos amar as outras pessoas também, porque este é o mandamento dele. E no versículo 14 e no versículo 17, para concluir este ponto e finalizar a nossa reflexão, Jesus fala no 14: vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Olha só, ele fala: não vos tenho chamado de servos, mas de amigos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas ele tem revelado as coisas para os seus amigos, para os seus discípulos. E aqui ele fala: vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Então, permanecer obediente a Cristo, ao que ele ordena, ao que ele ensinou, é fundamental para que nós possamos ter um crescimento espiritual em sua presença. E no versículo 17 ele vai falar o que foi que ele ordenou. No 14 ele fala: vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. E no versículo 17 ele fala: o que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Quer ter um crescimento espiritual? Deixa de lado toda mágoa, toda picuinha, toda intriga, toda contenda, toda fofoca. Enfim, deixa de lado essas coisas que são obras da carne, que não traz nenhum crescimento espiritual, e seja obediente a Cristo. Amem uns aos outros, vamos nos amar, vamos viver no amor, porque o amor é o vínculo da perfeição, como nós acabamos de ver. Sejamos obedientes a Cristo, em nome de Jesus, em nome dele mesmo. Então, para termos um crescimento espiritual em Cristo, nós precisamos permanecer nele. Nós precisamos permanecer em seu amor. Nós precisamos permanecer em sua palavra. E nós precisamos ser obedientes, permanecer obedientes a ele. Para concluir, queridos, quero ler mais 3 versículos ainda desse capítulo 15. O versículo 11, o versículo 15 e o versículo 16, que dizem assim: tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Olha só, esses ensinamentos que Jesus nos deixou e que nós precisamos permanecer neles, contidos aí na parábola da videira, onde Jesus se apresenta como a videira verdadeira. Essas coisas que ele nos disse são para a alegria, para que a alegria dele esteja em nós. E a nossa alegria seja então completa. Quer ser de fato uma pessoa alegre e feliz? Permaneça em Cristo, permaneça em seu amor, permaneça em sua palavra, permaneça obediente a ele. E os versículos 15 e 16 falam: já não vos chamo de servo, já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao meu Pai, em meu nome, ele lhes conceda. Então, Jesus não nos chama mais de servos, mas de amigos. E ele fala: não fomos nós quem o escolhemos, mas ele escolheu a nós mesmos
e nos designou para que a gente possa ir, isso é ser igreja, ir e permanecer, e dar fruto, fruto que permaneça para sempre. Queridos, é isso que Jesus deseja de nós, que nós possamos ter um crescimento espiritual saudável, lembrando que Cristo é o nosso Senhor e Salvador, mas é também o nosso amigo, e Ele não nos chama mais de servo. Ele que nos escolheu e quer que nós cresçamos em sua presença, permanecendo nele, no seu amor, na sua palavra e sendo obedientes a ele, porque assim fazendo, nós iremos dar frutos e frutos que permaneçam que vão permanecer, que permanecem para sempre. Amém? Que nós possamos ter um crescimento saudável, um crescimento espiritual saudável na presença do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. E esse crescimento saudável vai ser quando nós, de fato, buscarmos a cada dia estarmos em intimidade e comunhão com Ele, permanecendo nele, no seu amor, na sua palavra e sendo obediente a Ele. Amém? Feche os teus olhos que eu quero orar mais uma vez, concluindo esta nossa reflexão. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. Pedimos que a tua palavra possa permanecer em nós, possa frutificar em nós e que nós possamos permanecer nela, assim como na sua presença, no seu amor e sendo obediente aos seus ensinamentos, aos seus mandamentos. Ajuda-nos nas nossas dificuldades, porque nós queremos crescer a cada dia, crescer espiritualmente, crescer em Cristo Jesus, fazendo a tua vontade se cumprir em nossas vidas. Abençoe a nossa igreja, que toda a nossa igreja, cada membro e também os amigos que nos assistem através deste culto online, que nós possamos receber a tua bênção, bênção de crescimento, e que nós possamos crescer espiritualmente para a glória do Senhor, para compartilhar o teu reino, para dar frutos, frutos que permaneçam para sempre, que sejam para a glória do Senhor. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, meu querido irmão, meu querido amigo, em nome de Jesus. Amém e amém.